Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com um conteúdo de matemática para vocês. Iniciaremos hoje nosso primeiro curso que nós vamos fazer aqui sobre matrizes. Nós vamos percorrer todos os tópicos inerentes a matrizes, ok? Então, essa é a nossa primeira aula falando sobre o assunto matrizes. Nós vamos trabalhar todo o assunto de matrizes detalhadamente para que vocês possam ter uma base e possam entender de fato como operacionalizar as matrizes, ok? Então, nós começamos o seguinte: vamos conceituar matrizes. O que seria uma matriz? A matriz é uma tabela que dispõe os elementos entre linhas, em linhas e colunas. Então, veja bem, a matriz A, ela tem linha e colunas, ok, pessoal? Então, vou riscar aqui, ó. Linhas seriam essas aqui, evidentemente, né? E as nossas colunas, vou riscar as duas linhas para vocês entenderem do que a gente está falando. Eu sei que é bastante, muita gente já entende, mas às vezes podemos nos deparar com alunos que não estudaram ainda. E essas são as colunas. Note os elementos da matriz A. A matriz A, ela tem na primeira linha, primeira coluna, ela tem o número 2. Na primeira linha, segunda coluna, o elemento 1. Passando agora para a segunda linha, na segunda linha, o primeiro elemento é o 0. Na segunda linha, o segundo elemento é o menos 2. A matriz, ela pode ser representada entre parênteses ou mesmo entre colchetes, como está na letra B. Note que na letra B nós já temos uma matriz diferente. Nós temos agora 1, 2, 3 linhas e 1, 2 colunas. Então, ó, a matriz B tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas, e nós temos 2 colunas, duas colunas, ok? Vamos então caminhando, vamos falar sobre ordem ou tipo da matriz. A matriz, ela apresenta uma ordem ou tipo de acordo com o número de linhas e número de colunas, ok? A ordem de uma matriz com M linhas, ou seja, uma matriz genérica qualquer, que tenha M linhas e N colunas, ela é dada por, nós vamos ler isso aqui, ó, uma matriz M por N, certo? A gente lê isso aqui, M por N. Então, caminhando adiante, vamos à classificação das matrizes. Mas antes, essa ordem que nós falamos aqui, vamos voltar ao exemplo anterior. No exemplo A, essa matriz é uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas, então ela é de segunda ordem ou de ordem 2. Escrevi com uma caneta azul. A última vez que eu fiz um vídeo acabou ficando inelegível. Creio que o aluno deve ter tido dificuldade para visualizar. De ordem 2 por 2.
Então a matriz aqui é de ordem 2 por 2, ok? Então veja bem, pessoal, o que significa esse primeiro número aqui, ó? Esse primeiro número aqui, ele representa o quê? Ele representa o número de linhas da nossa matriz. Então, ó, número de linhas. E esse segundo número aqui, ele representa o quê? O número de colunas. Então, pessoal, temos muito que prestar atenção nesse quesito aqui, tá? Toda vez que nós tivermos uma matriz que tenha duas linhas e duas colunas, ela pode aparecer 2 embaixo, 2 por 2, pode ser entendido como um vezes aqui, uma multiplicação, 2 por 2, a gente não vai falar mais uma matriz de 2 por 2, não. Nós vamos falar assim, uma matriz de ordem 2. Essa matriz, ela é uma matriz ordem 2, certo? É uma matriz de segunda ordem, ok? Agora, esta matriz aqui, se a gente for, note o seguinte, voltando aqui no primeiro exemplo, quem representa o M aqui? O M, a matriz não é escrito uma matriz genérica M por N, o M seria o 2 e o N seria o 2 aqui também, certo? Agora, vendo o exemplo B, esse exemplo B é uma matriz de uma linha, 2, 3 linhas, então é uma matriz de ordem 3, aí nós temos que falar o por, 3 por 2 colunas, certo? Espero que tenham entendido. A ordem da matriz, ela parte exatamente do número de linhas e o número de colunas. Bom, a classificação da matriz de acordo com a ordem dela. De acordo com a ordem da matriz, a matriz ela pode ser unitária, o nome já diz. É a matriz que só tem um elemento. Olha lá, a matriz A tem um elemento 2. A matriz ela pode ser uma matriz linha. O que seria isso? É uma matriz formada de apenas uma linha, ok? O próprio nome já diz, é bem sugestivo. Mas note o seguinte, ela tem uma linha e quantas colunas ela tem? Ela tem 1, 2 e 3 colunas, ok? Podemos ter também a matriz coluna. Essa matriz coluna, ela só tem uma coluna, por isso chamado uma coluna. A matriz linha, porque tem apenas uma linha, a matriz coluna, porque tem apenas uma coluna. Agora, vamos ao próximo exemplo, à próxima classificação. Então, ó, a matriz pode ser unitária, a matriz pode ser linha, pode ser coluna, a matriz pode ser retangular. Como que seria uma matriz retangular? A matriz retangular, pessoal, o número de linhas é diferente do número de colunas, ok? Então, ó, podemos genericamente dizer que o M, que representa uma matriz genérica de N linhas, M linhas, é diferente do N. Ou seja, o número de linhas é diferente do número de colunas. Certo? Essas nomenclaturas é interessante a gente entender, ok?
Agora, olhando a matriz A, olha só quantas linhas ela tem. Ela tem 2 linhas. Então, ó, 2. E ela tem 3 colunas por 3. Aonde o nosso M aqui, ó. O M, quem é? É o 2. E o N, quem é? O N representa o número 3 nessa matriz aí, tá? E a matriz pode ser quadrada. Como é que é essa matriz quadrada? A matriz quadrada é a matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Então, ó, número de linhas, M, é igual ao número de colunas, N, certo? Então, observe aqui, nós temos 3 linhas e 3 colunas. Então, a matriz é de ordem 3. Aí a gente nem precisa falar 3 por 3. Ordem 3. Ordem 3. Vou pedir licença para a gente concluir aqui. Vou virar a folha. Ok? Vamos para a próxima. Próxima questão. Falando sobre os elementos de uma matriz. Pessoal, uma matriz A, ela dispõe, conforme a definição anterior, ela dispõe os seus elementos em linhas e colunas, portanto, uma matriz. Note que o exemplo que eu dei aqui, eu não especifiquei os números, ou os valores, né? Os elementos de cada linha e cada coluna, mas note que essa matriz é uma matriz de ordem 3. Agora, como é que seria o elemento genérico de uma matriz qualquer? O elemento genérico de uma matriz qualquer, se a matriz for A, ele é escrito A e J, onde I representa, indica, né? O I indica o número de linhas dessa matriz. Ou seja, I representa, na verdade, qual linha está localizado esse elemento. E o J representa em qual coluna ele está localizado, ok? Vamos dar um exemplo? Exemplo, se eu pego esse elemento aqui, ó, o elemento A31. Note o seguinte, esse elemento ele está na terceira linha e ele está na terceira linha e primeira coluna. Ok? Entendido isso? Vamos pegar um outro exemplo para vocês terem uma ideia aí. Ó, vou pegar esse exemplo aqui, ó. O elemento A2, ou seja, A23 ou A23, eu gosto de falar A23. A23 dá a impressão, quando você vai construir a matriz, que na próxima linha você vai, se o A23 é o último número, na outra linha você vai colocar A24. Então é meio confuso isso. Então eu costumo falar assim, o elemento A23. O elemento A23, ele está
na segunda linha, lembrar isso, tá? O primeiro número aqui representa o número de linhas. Ele está na segunda linha e terceira coluna. Perfeito? Então, vamos a um exemplo que a gente pode ser pedido para vocês. Eu dei a matriz aqui, ó, a matriz formada pelos elementos na primeira linha 1 e 0, na segunda linha menos 1, menos 2 e 5. Eu quero calcular o A11 mais o A22 mais 2 vezes o A12 mais 3 vezes o A21. Bom, vamos substituir. Quem é o A11, o A22, o A12 e o A121? Vou fazer de vermelho. O A11, observa lá na matriz, primeira linha, primeira coluna é o número 1. Mais o A22 ou o A22, se vocês quiserem falar. A22, ou seja, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, que é aqui, segunda coluna é o número 5. Menos 2 vezes o A12, ou seja, primeira linha, está aqui, segunda coluna é o 0. Primeira linha aqui, segunda coluna é o 0. Então, 2 vezes 0, mais 3, vezes o A21, ou seja, segunda linha, primeira coluna. A primeira coluna não é essa? Segunda linha aqui. Então, vamos lá, menos 2. Resolvendo aqui, 1 mais 2 a gente pode efetuar 6. Menos 0. Porque 2 vezes 0, 0. Mais com menos dá menos. 3 vezes 2, 6. Então, 6 menos 6. Resposta 0. Então, a soma desses elementos, da forma como apareceu aqui, do modo como pediu, o resultado é o número real 0. Ok? Bom, vamos falar sobre a matriz quadrada e suas diagonais. Turma, nós já sabemos o que seria uma matriz quadrada. É uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. O que a gente tem que pensar a respeito de suas diagonais? Nós temos o seguinte, que nós temos que entender de maneira bem tranquila mesmo, que numa matriz existe diagonal principal e a diagonal secundária. Márcio, como é que eu identifico a diagonal principal numa matriz? Muito tranquilo. Observe que a setinha vai. Essa setinha que está indo, ela é a diagonal principal. E a diagonal secundária é a setinha que está voltando. Setinha que volta, ok? Então coloquei aqui até de verde. Vai ser sempre assim? Sempre assim. Voltei a falar novamente desse elemento A e J. Esse é um elemento genérico da matriz. O I representa o número de linhas,
o J representa o número de colunas. Vou repetir novamente, porque eu falo número de linhas, número de colunas. O I representa a linha a qual o elemento está localizado. O J representa a coluna a qual esse elemento genérico está localizado. Ok? Agora, para a gente ser mais prático com o exemplo, para não tornar difícil aí o exemplo aí do que eu falei, eu coloquei aqui um exercício. Lembrar sempre o seguinte: uma matriz, num exercício qualquer, ela vai ser sempre representada de forma genérica desse jeito, onde o elemento está entre parênteses ou colchetes, e esse elemento, se a matriz é A, o elemento genérico é A e J. O que nós sabemos a respeito dessa matriz? A única coisa que nós sabemos a respeito dessa matriz é que ela é de ordem 2:3. 2:3. Ou seja, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Márcio, e daí? Ele quer escrever essa matriz. Porém ele me deu uma lei de formação da matriz, certo? Essa lei aqui, nós vamos seguir essa lei para encontrar o elemento A e J, que é o elemento genérico da matriz. Então, essa matriz eu sei que ela tem o quê? 2 linhas e 3 colunas. Vamos montar essa matriz genérica aqui? Então, a matriz A, ela pode ser escrita assim, ó. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. E se ela tem 3 colunas, então ela tem o elemento 1, o elemento 1, 2 e o elemento 1, 3. São 3 colunas, lembrando. E ela só tem 2 linhas. Então, na segunda linha, ó, o elemento vai estar aqui representado pelo... Ele está na segunda linha, na primeira coluna. O elemento 2, 1, o elemento 2, 2 e o elemento 2, 3. Ok? Vamos encontrar essa matriz aqui, ó. Como é que a gente vai encontrar essa matriz? Vamos lá? A gente pega a lei de formação da matriz, ó. Lembrar essa lei aqui, ó. Vou repetir ela aqui, ó. A e J é igual A e J é igual... Não sei por que está saindo embaçada aqui a gravação, cara. Deus quiser vai dar certo. Vamos lá. A minha matriz A e J... ela vai ser formada por essa lei de formação ali, ó. 2 i mais 2i mais j. Perfeito? Então, ó, sempre que a gente pegar um elemento aqui, nós vamos aplicar essa lei de formação ali, porque é uma única lei que ela representa, ok? O elemento A e J representa essa lei aqui, ó. Ele é representado por essa lei aqui. Aí nós vamos encontrar os elementos da matriz A. Então vamos lá. Se eu pego o A, 1, 1. Pessoal, é 2 vezes o I. O I não é o número de linhas. Então 2 vezes o 1. Mais o J não é o número 1, que é o número de colunas. Mais o J. Quanto dá isso? 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Se eu pego o elemento A1, 2, ou seja, primeira coluna, segunda linha. Então, ó, número de linhas,
Primeira linha, segunda coluna, perdão. Primeira linha, segunda coluna. Então, ó, 2 vezes o I, que é o 1, mais o J, que é o 2. 2 aqui, o J representa o número de... representa a localização na coluna. Então, ó, 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. O A13, ou seja, estamos na primeira linha ainda, terceira coluna. Então, vamos lá, 2 vezes 1, mais 3, que vai dar 5. Vamos fazer aqui agora os elementos da segunda linha agora. O A21. O A21, estou observando se está ficando embaçado, complicado. O A21, então, ó, é 2, vamos olhar aqui a lei de formação, é 2 vezes o I, podemos fazer de cabeça? 2 vezes o I, 2 vezes 2, 4, mais o J, que é 1, isso vai dar 5, o A2, 2, ou seja, segunda linha, segunda coluna. Então, ó, fazendo de cabeça aqui, olhando aqui a fórmula aqui, ó, 2 vezes I, o I é o 2, 2 vezes 2, 4, mais o J, que é o 2, mais o 2, isso vai dar 6. A, 2, 3, último elemento. Então, ó, 2 vezes o I é 2, então 4, 2 vezes 2, 4, mais o J, que é 3, deu 7 aqui, ok? Vamos montar a nossa formação aqui agora, ó. Primeira linha, como é que ficou? A primeira linha ficou, o primeiro elemento é 3, o segundo 4 e o terceiro 5. Na segunda linha, o primeiro elemento é 5, 6 e 7. Está aí a formação da nossa matriz A. Vamos ao nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo, que ele deu aqui a matriz agora um pouquinho mais puxada. A matriz B, note que o elemento genérico é B e J, de ordem 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Nós teremos aqui 9 elementos, certo, pessoal? E ele vai seguir exatamente essa lei aqui, ó. O B e J é igual. Aí, como é que eu formo essa matriz? Eu vou olhar para isso aqui, ó. Sempre que o I for igual a J, eu vou aplicar o quê? I mais J. Sempre que o I for diferente de J, eu vou aplicar o quê? I elevado a J. Então, ó, o A11, A12, vou colocar todos os elementos que são iguais aqui, ó. Os elementos que são iguais, vou montar a matriz aqui, ó. A matriz B. Vou fazer aqui bem para cá. A matriz B. Aqui é B, não é A, não. B11, B12 e B13. B21, B22, B23 e B23, né? Terceira linha, 3, 1, B3, 2 e B3, 3. Essa é a nossa matriz genérica. Vamos encontrar a nossa matriz
com os seus respectivos valores. Então, olha só. De cara, se eu quero encontrar os elementos cujo I é igual a J, se você observar, vai ser o B11, o B22 e o B23. Então, vou marcar ele. Vamos marcar esses números aí. Ó, esses elementos. Note que eles estão situados na diagonal principal. Então, ó, vou melhorar aqui, ó. B11, B22 e B33. Já vamos logo encontrar ele. Ele diz o seguinte, notando aqui, ó, se o I for igual a J, eu vou somar os dois, o I mais o J. Então, ó, o I mais o J, somando aqui, ó, aqui dá 2, somando aqui dá 4, somando aqui dá 6. Agora, todos que forem diferentes, eu vou elevar ao J. Então, ó, já vou logo montar a nossa matriz aqui para a gente não confundir, ó. Eu encontrei os elementos 2, encontrei o elemento 4 e o elemento 6 da nossa matriz. Certo? Esses elementos já estão ali. Vamos encontrar os elementos agora B12, B13, B23. Ó, B12, B13 e B23. Vamos encontrar esses elementos. Aplicando a lei de formação aqui, ó. Quando os elementos forem diferentes, quando o I e o J forem diferentes, o I é diferente do J, ó, o I é diferente do J, I é diferente de J. Quando o I e o J forem diferentes, eu vou pegar o I e elevar ao J, vou achar a potência de I em relação a J, I elevado a J. Então, ó, I elevado a J, 2 elevado, 1 elevado a 2, né? É 1. 1 elevado a 3 é 1. 2 elevado a 3, cuidado. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. É igual a 8. Vamos pegar o restante dos... Vamos montar aqui? Podemos montar aqui, né? Então, ó, segundo elemento que nós encontramos vai ser 1... 3, 1 também. 2, 3, encontramos 8. Perfeito. Vamos achar os elementos agora que está abaixo da diagonal principal. Então vai ser os elementos B21, B31 e B32. Lembrando que vale o que? Vale a lei de I elevado a J, porque o I e o J são diferentes. Então, ó, o I elevado a J, aqui vai dar 2 elevado a 1, que é 2. 3 elevado a 1, que é 3. E 3 elevado a 2, que é 9. Então, ó, colocando os nossos elementos, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho o 3 e aqui eu tenho 9. Perfeito? Encontramos a nossa matriz a partir de uma lei de formação. Pessoal, eu vou ver o que está acontecendo, que está saindo o vídeo um pouco embaçado. Tomara que esse vídeo não tenha saído embaçado aí. Eu vou dar uma olhada e se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se você acompanhou até agora o vídeo e achou interessante, não deixe de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos e dá um like aí. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque nós vamos tratar
de todo o conteúdo de matrizes. Depois nós vamos tratar de todo o conteúdo de progressão aritmética e progressão geométrica, e assim nós vamos trabalhar a matemática por tópicos, ok? Então espero que tenham gostado. Mais uma vez peço o like de vocês, vai ajudar muito, vai fortalecer o canal. Se inscreva, não se esqueça de se inscrever. O número de pessoas que visualizam esse canal é muito maior do que o número de inscritos. Dê essa força pra gente, para o canal crescer, pessoal. Eu agradeço a participação de todos, agradeço aqueles que são inscritos, agradeço aqueles que não se inscreveram ainda, mas que assistiram o canal. Peço que se inscrevam. E até a próxima aula.